iniciei aqui a gravação e vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, nesse momento nós vamos iniciar agora o conteúdo de terceiro ano, conteúdo da terceira série, tá? Como falei, até semana passada a gente estava vendo somente a revisão do segundo ano para poder suprir um pouquinho daquilo que foi visto no ano passado. Então, nós vamos seguir aqui a nossa aula. Alguma dúvida aí? Vou considerar o silêncio de vocês como Não. tudo ok. Sem dúvidas, professor. Pelo menos da minha parte. Muito bem. Bom, então vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O slide está aí. Todo mundo está vendo, né? Então, nós temos aí o nosso tema, que é a eletrização. Eletrização equivale ali ao capítulo 1 do livro. Todo mundo aqui já recebeu o livro, né? Ou estou enganado? Então, ó, quem está com o livro aí... o Júlio recebeu, a Bianca também. Então, quem está com o livro, vocês podem acompanhar pelo livro, mas se não tiver, não precisa se preocupar, tá? Porque eu vou seguir o conteúdo de uma forma simples, para que vocês não se percam, tá bom? Então, eletrização é o primeiro capítulo, é o capítulo que vai abrir a mente de vocês para esse novo rumo aqui da física, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui com a eletrização, pessoal. Vou passar aqui o próximo slide. Olha só o que nós temos aqui. Uma televisão daquelas de tubo, TV bem antiga. Deixa eu receber aqui mais um aluno. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo. Já iniciamos aqui a aula, viu, Thiago? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma TV de tubo, pessoal. Não sei se vocês conheceram ela. Vocês já viram essa aqui? Tiveram uma dessas em casa? Sim, várias. Já. Praticamente. Já vi. Já viu. Ó. Essa aí viu, mas não teve. Então é mais nova. Mais nova do que essa TV aqui. Essas TVs aí, elas vinham uns joguinhos nela, diferente das atuais. Tinha umas que tinham joguinho, mas as mais antigas não tinham. Assim, quem viu essa TV, pessoal, você sabe muito bem que geralmente a primeira coisa que acabava nessa TV aqui era o controle, né? O controlezinho dela se acabava porque é frágil e você sabe, né? Em casa de qualquer pessoa aí, o controle de TV sempre é no chão. Aí o que acontece? Aqui tem um botãozinho que você ia lá para poder ligar ela e desligar. Um botãozinho daqueles que você pressiona e ele fica pressionado, que é o chamado push button. Aí o que acontece? Você assistia a sua TV, ficava ali assistindo enquanto... Quando você ia desligava ela, você sentia que o pelo do seu braço estava sendo puxado. Vocês já perceberam isso aí? Já experimentaram desligar a TV e sentir o pelinho do braço sendo puxado? Sim. Sim. Nunca, né? Sim. Olha aí. Aham. Eu gostava. Gostava, né? Agora a questão é saber por que o pelinho do braço era puxado quando você botava assim perto da TV? Você passava assim o braço lá na tela e sentia os pelinhos sendo puxados. Por que isso acontecia? Acho que é por causa da atração. Algo do tipo, não sei, magnetismo, algo, não sei. Certo. Então pode ser algo desse tipo, né? Pode ser também questão de eletricidade, alguma coisa que tem ali que está fazendo isso aí. Mas é o seguinte, esse fenômeno ele não se resume somente a essa TV, não. É um fenômeno onde você coloca lá seu braço perto da televisão, da tela, o espelhinho fica desse jeito aí, ó, tudo para cima. Se você pegar, por exemplo, olha só, aqui não ficou muito bom não, ó, o fundo branco, o copinho branco, tá de enxergar o copinho aí? Sim. Então, beleza. Se você pegar esse copinho aqui, ó, copinho descartável, acabou de abrir aquele pacote, aí você tira um copinho, tira outro. Você pode pegar esse copinho que acabou de tirar e bota perto do seu braço. Você vai perceber que o pelinho vai subir também. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, no caso, esse copinho descartável aqui também tem essa capacidade de realizar esse tipo de fenômeno. Agora, o que é que tem em comum entre esse copo descartável e a tela da TV? O que é que tem em comum para poder fazer esse pelinho no braço acabar subindo? E agora, hein? Então, é o seguinte, o que nós temos em comum, pessoal, é chamado de carga elétrica. Como assim? Deixa eu parar aqui o compartilhamento para vocês. Naquele momento que a TV estava sendo desligada, a tela dela ela ficou carregada. Ela ficou carregada eletricamente. Os copinhos também estão carregados eletricamente. Aí você pode pensar, mas como? Como é que isso é possível?
A TV eu sei que está ligada na energia, mas os corpos não. Por que que o corpo ficou carregado eletricamente? Carga elétrica, pessoal, não se resume somente a corpos que podem ser ligados na energia, tá? Qualquer corpo aí, ele pode ser carregado eletricamente. Então, para a gente poder falar sobre carga elétrica, deixa eu voltar aqui no slide para vocês. Então, pronto, voltou aí. Então, para a gente poder falar de carga elétrica, é necessário a gente conhecer um elemento bastante importante aí, tá? Um item bastante importante, que é o átomo, tá? O átomo, até então, até o ensino fundamental, a gente considera o átomo como sendo a menor unidade de matéria, tá? Então, olha o que eu estou falando, até o ensino médio. Significa Professor, que o átomo não é a menor unidade de matéria. Existem outros itens menores que a gente vai ver isso em ensinos mais para frente, ensino superior. Sim, Júlio? ia só falar, até o ensino médio, né? Mas, além disso, tem as partículas subatômicas, né? Tipo quark, por exemplo. Isso. É só que o estudo sobre eles não é feito no ensino médio. Não nesse livro, né? Talvez em outros livros possa vir aí com o estudo dele, aí eu posso até passar. Mas, por enquanto, a gente considera que o átomo aqui vai ser a menor unidade de matéria. Mas existem outros que a gente vai descobrir mais para frente. O Júlio já citou até um. Então, o que acontece, pessoal? O átomo, o núcleo dele é constituído por prótons e nêutrons, tá bom? Vamos dizer aqui, por exemplo, que o próton vai ser o azul e o nêutron vai ser ali o vermelho, tá? Só uma consideração. E ao redor dele fica circulando em uma região chamada eletrosfera, essas bolinhas que estão aqui em preto, chamados de elétrons. Então, todo átomo ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons eles estão aqui no centro, estão no núcleo do átomo, e o elétron ele fica ali circulando esse núcleo atômico. Aí, o que é que tem de mais? Esse elétron e o próton, eles têm um valor elétrico. O elétron e o próton, eles valem o seguinte, ó. Elétron, ele vai ser representado pela letra E, é esse tipo de letra E aqui, tá bom? Ele vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E o próton tem também o mesmo valor. A diferença é que o próton vai ser positivo. É mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Um átomo eletricamente em equilíbrio, tá? Eu disse naquela hora que o próton ia ser o azul, né? Mas vamos dizer que o próton é o vermelho, tudo bem? Olha, próton de vermelho e os nêutrons em azul, elétron em preto. Observa que o vermelhinho aqui, o próton, são 3 prótons e eu tenho 3 elétrons. O que acontece? Se eu somar a carga dos elétrons e somar também a carga dos prótons, o resultado dessa soma vai dar 0. Como assim 0? Olha, cada elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E cada próton vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, são valores com sinais opostos. Se eu pego esse valor de 1,6 positivo e somo com o valor de 1,6 negativo, o resultado é 0. Como eu tenho 3 valores de 1,6 negativo e 3 valores de 1,6 positivo, quando somar todos eles, eles vão se anular e o resultado é 0. Significa que esse átomo aqui, ele está eletricamente neutro. Ele não tem carga, ele está zerado. Então é o seguinte, primeira coisa, pessoal, valor do elétron e do próton são valores que vocês têm que memorizar, tem que deixar guardado na cabeça. Por quê? Porque vai vir problemas onde esses valores não são citados. O problema não vai passar para você o valor do elétron, ele não vai te dar o valor do próton. Então é importante que você memorize ele, tá bom? Elétron é negativo, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E o próton é positivo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, seguindo aí. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos considerar que aqui eu tenho um corpo. Esse corpo aqui, olha, ele tem os sinais de mais e de menos aí. Vamos considerar que cada sinal de mais e cada sinal de menos equivale ali a uma carga, que ele tem uma carga positiva e uma carga negativa.
Ou seja, vai valer um próton, tá? Um mais vai ser um próton e um menuzinho aqui vai ser um elétron, tá bom? Então, olha só, esse átomo, você pode contar aqui a quantidade de prótons, que é o sinal de mais, é a mesma quantidade de elétrons. Então, esse corpo ele está eletricamente neutro, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para mim simbolizar esse corpo que está neutro, eu posso colocar assim, ó, uma bolinha e a letra N dentro dela, tá? Você pode fazer uma bolinha, bota o N, aí vai estar dizendo que esse corpo está neutro. Quando eu tenho uma situação de um corpo onde a quantidade de prótons, o sinal de mais, é menor que a quantidade de elétrons, que é esse sinalzinho de menos aqui, ó, esse corpo ele está eletrizado negativamente, tá? Então, um corpo eletrizado negativamente, ele sempre será dessa forma quando o número de prótons é menor do que o número de elétrons. O sinal para esse tipo de corpo aqui é uma bolinha com o sinal de menos dentro dele. E outra situação é quando a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Quando isso aqui acontece, esse corpo aqui ele está eletrizado positivamente. Então, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. O símbolo para ele é uma bolinha com um mais dentro dele. Um mais bem grande que ocupa quase toda a bolinha, tá? Então, corpo positivo, bolinha com mais. Corpo negativo, bolinha com menos. Corpo neutro, uma bolinha com a letra N dentro dela. Compreenderam até aí? Isso aqui é bem importante, tá? Se tiver dúvida, fale. Aí, seguindo aí, pessoal. O que nós precisamos saber nessa situação aqui? É que para um corpo ele ficar eletrizado, pessoal, ele tem que ganhar ou perder elétrons, tá? Observa aqui, ó. Nesse desenho, aqui está faltando o sinal de mais, né? Para completar e ele ficar neutro. A gente podia até dizer que ele perdeu prótons, tá? Ele perdeu prótons. E esse aqui, ó, ele perdeu elétrons. Podemos falar assim. Porém, quando é para eletrizar um corpo, esse corpo ele não perde prótons, tá? Por que ele não perde prótons? Porque um átomo, se a gente visualizar no microscópio, o átomo, o núcleo dele, um próton, é imensamente maior do que um elétron, tá? O elétron ele vai ser bem pequeno, como se fosse, por exemplo, o Sol e, digamos que, Plutão, um exemplo aí, tá? Ainda está fora de escala. Plutão é bem menor do que a Terra, é até menor do que a Lua, se não estiver enganado. E aí, mesmo assim, o Sol vai ser o próton e o Plutão ali seria o elétron, em escala de comparação, né? Então, nessa situação, se for para me tirar alguma coisa de dentro do corpo, é mais fácil eu tirar um elétron, que é menor, que é mais leve, do que eu tirar um próton, que é bem maior e ele tem uma maior massa, tá? Então, é dessa forma aí. Um corpo ele sempre ganha ou perde elétrons. Prótons não, tá? Então, é assim que vai funcionar. É a primeira base. Vocês têm que ter isso aí em mente, porque vai ter outros conteúdos na frente que você precisa saber dessa parte aí, tá? Um corpo sempre ganha ou perde elétrons. E essa carga do corpo, pessoal, a gente pode calcular com essa fórmula aqui, ó. Já começou a entrar a fórmula. Q significa quantidade de carga. N é o número de elétrons que o corpo ele vai ganhar ou ele vai perder. E esse é o valor do elétron, onde o valor do elétron vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Lembra que aquele Czinho que tem no final é de coulombs. Então, isso aqui vai ser a representação aí da carga elétrica, tá bom? Então, tá aí, ó. Vamos para um exemplo, para a gente entender isso aqui. Se você tiver dúvida, pode falar, viu? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, a tela do exemplo. Professor, só não entendi muito bem qual é dessa unidade aí, C. Não entendi muito bem ainda. O C é a unidade de medida de carga elétrica, tá? É como se fosse, por exemplo, falar em metros, né, de comprimento. Falar assim, uma parede tem 5 metros de altura. O metros é a unidade de medida de comprimento.
unidade de medida de carga vai ser o coulomb, tá? Eu vou representar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela do exercício. E essa unidade, ela tem alguma relação, assim, tipo, quando você vai fazer a conversão para outro tipo de unidade, ou só é essa unidade que tem? Assim, a gente pode fazer conversões para outros tipos de unidade aí. Deixa eu ver, em formato de força, né? Em relação de força. A gente pode fazer essa conversão, tá? Em relação de força por tempo, essas coisas. Mas a coulomb é uma unidade que está dentro do Sistema Internacional de Medidas. Então, quando a gente for fazer cálculo assim, a gente vai estar calculando ele em coulombs. Não precisa estar convertendo não, tá? Entendi. Isso tem alguma relação, assim, eu perguntei, assim, porque eu lembrei de volts, essas coisas, assim, tem alguma relação, tipo... Não, vai ter uma ou relação, mas a relação é diferente. A gente vai entender como é que vai diferente, funcionar né? essa relação entre voltagem. Até entender o que é voltagem, né? Entender o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica. Nós vamos aprender isso aí mais para frente. Tá bom. A Graziela está perguntando, N na fórmula equivale ao quê? Graziela, N vale o número de elétrons, tá? É no caso do número de elétrons que o corpo ele ganha ou que ele perde. Um corpo, quando ele está neutro, a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. Porém, por exemplo, se eu tiro 3 elétrons, tirei 3. Então, aquele corpo, como eu tirei 3 elétrons, significa que ele vai ficar com 3 prótons dentro dele a mais. Então, vai ficar um corpo positivo. Então, eu poderia fazer o cálculo ali da carga dele, botando... Deixa eu compartilhar aqui novamente o slide. Eu poderia colocar assim, ó. Q, né, é igual a o número de elétrons que o corpo vai perder, vai ser 3, e eu vou multiplicar pelo E, que é o valor do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse 3 aqui vai ser a quantidade de elétrons que ele ganha ou perde. Olha só, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro, que está negativo, o corpo, eu sei que ele tem 4 elétrons a mais. Então, no lugar do N, eu iria colocar 4. Aqui no outro, ele tem 4 prótons a mais. E como ele tem 4 prótons, no lugar do N, eu iria colocar 4. Tá? Por quê? Porque N é a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons. Se ele tem 4 prótons a mais, eu ia colocar 4. Se ele tem 4 elétrons a mais, também ia colocar 4. Tá? Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que se eu disser que esse aqui ganhou elétrons, então, nesse caso, eu ia colocar 4 aqui, ó, positivo, porque está ganhando elétrons. Aí vai ficar negativo. Se eu disser que esse aqui perdeu elétrons, eu ia colocar menos a quantidade de elétrons que ele perdeu e multiplicar pelo valor do E, que é um valor negativo. Assim eu ia estar fazendo esse cálculo. Professor, então, nessa forma a gente vai estar sempre, quando quisermos resolver ela, não é? É só reparar, identificar a diferença, aí coloca no N, vezes o Ezinho que vai ser aquele valor lá predeterminado que você falou, né? Aquele valor. Sim. Olha um exemplo aqui, ó, que nós vamos fazer agora. Esse aqui é exemplo que também está no livro, tá bom? Ó, considere um corpo como mostra a figura em que cada símbolo, o mais aqui, ó, corresponde a 10 elevado a 19 prótons. E cada símbolo negativo corresponde a 10 elevado a 19 elétrons. Aí vem um problema aqui, ó. Letra A. Esse corpo está eletrizado ou está eletricamente neutro? E por quê? Então, essa aqui está fácil. Vocês vão me ajudar aí. Como é que esse corpo está? Ele está eletrizado ou está eletricamente neutro? Quem é que sabe responder aí? Eletrizado. Muito bem. Então, eu posso colocar aqui, ó, que ele está eletrizado. Agora, por que ele está eletrizado? Porque ele tem mais. Sim. Tem mais o quê? E aí? O número de elétrons dele é maior do que o de prótons. Muito bem. Então, aqui ele está eletrizado porque ele possui maior quantidade de elétrons, tá? Ou então, você poderia colocar do jeito que você falou aí, ele possui maior quantidade de elétrons que prótons, né? Então, tá aí a resposta da letra A. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Então, continuando aqui. A letra B pergunta o seguinte, ó.
a carga desse corpo é positiva ou negativa? Negativo. Negativa, porque ela possui maior quantidade de elétrons. Muito bem. Elétrons é o que prevalece. Então, ó, pode responder só assim. Negativa. Pronto, tá respondendo a letra B. Letra C. Considerando eu não botei em negativo, tem que estar em negativo. Considerando a carga elétrica elementar, como podemos representar a quantidade de carga elétrica nesse corpo? Certo. No caso, vai usar aquela fórmula, né, professor? Isso. Agora eu vou usar aquela fórmula lá. Eu vou calcular aqui a carga desse corpo. Então é o seguinte, para mim poder calcular a carga desse corpo aqui, eu vou saber quem é que tem a mais primeiro. Como a gente já respondeu, a gente sabe que quem tem a mais são os elétrons. Agora a questão é saber quantos elétrons a mais tem do que os prótons. Vamos descobrir aqui rapidinho. Olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou marcar aqui. Aqui tem um próton e um elétron. Se eu marco um próton, marco um elétron. Marco um próton, marco um elétron. Marco um próton, marco um elétron. Marco um próton e marco um elétron. Pronto. Marquei os pares. Próton, elétron, próton, elétron, próton, elétron. Sobrou um total aqui, olha, vou botar aqui em verde, ó. 1 elétron, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, sabendo que eu tenho 5 elétrons, eu vou lá para a questão, ó. Letra C. Posso colocar aqui, ó, que a quantidade de elétrons, a quantidade de carga, aliás, é igual a N multiplicado por E. O problema falou aqui, ó, que cada sinal negativo ele vale 10 a menos 19. E eu contei a quantidade de sinal negativo que tem sobrando. Sobrou um total de 5 cargas negativas. Então, a quantidade de elétrons que temos aí seria isso aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 19. Isso aqui é o número de elétrons que tem a mais. Eu ia dizer que era 5, né? Mas eu sei que cada um desse aqui, ó, cada um dele vale 10 a menos 19. Então, são 5 multiplicado por 10 é 19. Aqui, ó, tem 10 e 19 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 multiplicado por 10 a 19. Que essa aqui é a quantidade de elétrons. Então, eu posso pegar aqui na fórmula e substituir, ó. Que é igual. O N vai ficar 5 multiplicado por 10 elevado a 19, multiplicado pelo valor do E, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, nessa multiplicação, nós podemos multiplicar o 5 pelo 1,6 tranquilamente. Aí vai ficar total de menos 8 vezes. E esse aqui, 10 multiplicado por esse 10 aqui, ó, multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma expoente. 19 menos 19 é 0. Assim, nós temos que é igual a menos 8 multiplicado por 1. Então, Q vai dar menos 8 coulombs. E aí chegamos na resposta. Melhorou? Agora sim, entendi. Era exatamente o que eu estava pensando, aquele 5 ali, ele traz aquele 10 elevado a 19 também, isso que eu não tinha entendido da primeira vez. Isso, ele leva lá. Se a questão não tivesse falado isso, não tivesse falado que cada sinal de menos vale 10 a 19 e cada sinal de mais vale 10 a 19, então eu ia botar somente 5, não ia ter esse valor aqui não. Esse é somente o 5 e fazer a conta, como eu estava fazendo antes. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu aqui no chat. No chat, ninguém com dúvida. Tudo bem. Certo, então vamos fazer mais uma questão. Mais um exemplo aí, ó. Exemplo 2. Considere um objeto no qual se acumulam cargas de modo que sua carga vale menos 3,2. Aí entra um negocinho diferente aqui, ó. Isso aqui é chamado de micro, tá? Esse símbolozinho aqui. Para quem não está enxergando, eu vou dar um zoom aqui. Olha só o símbolo aí, pessoal. Esse símbolo aqui que está em amarelo é o micro, tá bom? Não é a letra U, não é a letra N, é uma letra grega chamada micro. E ele é um prefixo aí de base 10. Eu passei até uma tabela para vocês, se eu estiver enganado. Lá na... Deixa eu ver onde foi. Eu passei no primeiro ano. Quem está no primeiro ano comigo deve ter visto ela. Então é o seguinte, ó. O micro é esse aqui, ó. A gente escreve dessa forma. Então é menos 3,2 micro. O micro, ele vale 10
elevado a menos 6. Isso aqui é bem importante lembrar. Não esquece disso de jeito nenhum. Vamos precisar o resto. Professor, isso aí é aquilo do coeficiente de atrito, né? Também. Mas agora não é mais. Aqui, dentro da física elétrica, ele é simplesmente uma espécie de notação, tá? A notação para 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o micro. Agora, o coeficiente de atrito ficou para trás. Vai ficar lá na parte de mecânica. Poderiam ter dado outra letra, se misturou muito. Não precisa não. Se você sabe quando está mexendo com elétrica, vai usar esse valor. Quando mexe com a física mecânica, aí você já vai saber que isso aí vai ser um coeficiente de atrito. Vai ser uma variável, praticamente. Tá? Entendi. Mas aquilo é um valor constante. Então, considera aí, ó. Continua. Levando em conta que a carga elementar tem módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Esse aqui é o valor da carga elementar. Ele pode ser o próton ou o elétron, tanto faz, tá? O próton ou o elétron, ele vai ter esse valor aqui em módulo. Aí vem o problema, letra A. As cargas que se acumulam nesse objeto são devidas a prótons ou elétrons. A questão quer saber o seguinte, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. A questão está falando aqui de um corpo. Eu não sei que corpo é esse aqui, mas ele falou que a carga que ele tem é esse aqui. A carga Q vale menos 3,2 microcoulombs. A letra A quer saber o que ele tem a mais, se é prótons ou elétrons. Essa é a tradução da questão. Ó, as cargas Ele que tem se mais acumulam... elétrons. Muito bem, ó. As cargas que se acumulam nesse objeto são devidas a prótons ou elétrons. A resposta é elétrons. Por quê? Porque aqui a carga, ó, ela está negativa. Se isso fosse uma questão de vestibular, eu ia achar que era pegadinha de tão fácil assim, tipo, porque já entrega na hora. Então aqui, ó, vou responder. Respondendo aqui a questão, eu posso colocar simplesmente isso aqui, ó, elétrons. E pronto, está feita aí a letra A. Agora a letra B. A letra B está perguntando qual é a quantidade. Agora ele quer saber o que? A quantidade de elétrons que ele vai ter a mais. Já que eu sei que é elétrons que tem nele, que está em maior quantidade, eu quero saber qual é a quantidade de elétrons. Agora também questão muito fácil. Primeira coisa, coloca a fórmula. Q é igual a N multiplicado por E. Esse Q aqui eu já sei quanto é que ele vale. Está aqui, menos 3,2 micro. Então eu coloco aqui, ó, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, tá bom? Igual a N, que é o número de elétrons que eu quero saber, multiplicado pelo valor do elétron. O valor do elétron foi dado na questão, ó. Eu vou colocar entre parênteses, porque ele tem que ser negativo. O elétron é negativo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Detalhe, pessoal. Se fosse prótons aqui, ó, se tivessem prótons, você poderia colocar aqui positivo, tá? Em vez de menos 1,6, eu colocar positivo. E deixar 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? E agora aqui é só terminar a questão, ó. Esse valor aqui ele está multiplicando pelo N e passa dividindo. Eu repito aqui o primeiro, ó, menos 3,2 vezes 10 a menos 6. E eu vou dividir por esse valor aqui, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui tem que ser igual a N. Deixa eu apagar esse negócio aqui para não me atrapalhar. Pronto. E agora? Agora aqui é só dividir, ó. N é igual. Eu vou dividir negativo por negativo. Na divisão, isso vai dar um valor positivo. 3,2 dividido para 1,6, isso é 2. Multiplicado por, nós temos 10 em cima e 10 embaixo. Divisão de mesma base, expoentes diferentes, a gente conserva a base, que é o 10, e o expoente subtrai. Agora, esse aqui, pessoal, é um problema que eu enfrento todo santo ano. Todo ano eu enfrento esse problema. Vamos ver o que acontece aqui com vocês. Olha, divisão, como eu falei, conservei a base, que é o 10, e o expoente que nós temos aqui, ó, vou dar um zoom para vocês. Nós temos o expoente aqui em cima, menos 6, e o outro expoente, menos 19. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Dá quanto? Quem é que sabe? Menos 6 com menos 19. 25. Menos 25. Vai dar menos 25. Não. Não? Ué.
Porque Olha o que eu estou falando. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. E aí? ah, sim, nossa, que eu pensei que fosse menos Dá 6 quanto? com menos 19. Peraí. É o de cima menos de baixo, é? Isso. Vai dar. Deixa eu ver aqui, peraí. Conta Menos. simples. Deixa eu ver aqui no chat para ver quem respondeu. Opa, saiu a resposta. Muito bem, Bianca. Gostei. A Bianca respondeu aí. Ela acertou? Acertou. Olha aí, ó. O expoente de cima é isso aqui, ó. Menos 6. E eu vou fazer menos o expoente de baixo. O expoente de baixo é esse aqui, ó. Menos 19. Então, eu tenho que colocar um parênteses e botar menos 19. Então, esse aqui repete, não tem o que fazer. Menos vezes menos, mais. Então, ficou mais 19. Menos 6 mais 19, 13. Então, nós temos um valor aqui, ó, positivo. Professor, é que eu pensei assim, tipo, se não tivesse esse parênteses aí sim seria o valor que eu disse, né? É que eu pensei que não fosse com isso. Ah, detalhe. O valor a quantidade de elétrons é um valor quantizado. O que significa isso? Não existe N igual, por exemplo, 1,5. Um elétron e meio. Não tem como pegar um elétron e dividir no meio. O valor sempre vai ser um valor natural, tá? Ele vai estar oscilando entre 0 e o infinito positivo, dentro dos números naturais. Não tem um vírgula alguma coisa não, tá bom? Aí se você poder falar, ah, mas professor, eu fiz um cálculo, encontrei que n é igual a 2,3 vezes 10 ao quadrado. Está errado? Não, está certo. Por quê? Porque esse aqui não está em forma de fração. Se eu pegar aqui, ó, 10 ao quadrado, que vai dar 100, e 100 multiplicado por 2,3, eu tenho um total de 230. Tá? Então, esse número aqui, ele não está fracionado. Bom? Mas esse aqui, o primeiro está. Então, esse aqui não existe para elétrons. Não tem como pegar um elétron e dividir ele ao meio ou a terça parte. Não tem como fracionar um elétron. Então, aqui, ó, esse aqui é o número de elétrons. Ó, esse valor você pode até escrever elétrons no final, tá? Só para enfatizar que isso aqui é elétrons. Então, tá aí. Ele não tem uma grandeza estabelecida, não. Dúvidas aí? Todo mundo tranquilo? Certo. Então, já que não tem mais dúvidas, vamos passar aqui para a próxima parte. Deixa eu sair daqui dessa tela. A aula de hoje aqui eu vou ficar assim, oscilando entre duas telas com vocês, para fazer a apresentação. E vamos voltar lá para o slide. Certo. Todo mundo já está vendo o slide aí, né? Então, seguindo aí, ó. Princípios da eletrização. Como a gente já sabe, um elétron, um corpo, ele pode ficar carregado positivamente ou negativamente. Esse corpo, quando ele está carregado positivo ou negativamente, vai existir uma interação entre eles. Por exemplo, se eu pegar aqui um corpo que está eletrizado positivamente, e vou enfatizar nesse momento aqui para vocês, pessoal. Para ficar positivo, o corpo perde elétrons, tá? Memorizar isso aí sempre. Para ficar negativo, o corpo ganha elétrons. Ganhou, ficou negativo. Perdeu, ficou positivo, tá? Memorizar esse detalhe. Quando eu coloco um corpo positivo próximo a um corpo negativo, esses corpos eles vão se atrair. Então, observa que eles foram um em direção ao outro. Então, aqui tem um tipo de força de atração entre eles, certo? Se eu colocar Os opostos se atraem e os diferentes se repelem. isso, se eu colocar aqui um corpo positivo próximo a um corpo positivo, eles vão se repelir, tá? Então, vai existir uma força de repulsão. A mesma coisa acontece se eu colocar dois corpos negativos, um próximo ao outro, eles também vão se repelir, tá? Então, assim como o Júlio acabou de falar, aqui entra a famosa frase que eu acho que você já deve conhecer há um bom tempo, que é: os opostos se atraem e os semelhantes, eles se repelem, tá? Então, sempre aquele que é diferente, ele vai estar se atraindo. Isso aqui em questão de cargas, tá? Uma carga positiva se atrai com a negativa. Uma negativa se repele com a negativa. Positiva repele com positiva. Isso aqui é bem importante também memorizar.
Sabendo disso, nós podemos passar por outra coisa, que é a questão de eletrização. Numa eletrização, num sistema fechado, esse sistema ele vai ser um sistema conservativo. Como assim? Observe que eu tenho 3 cargas aqui, ó. Uma carga que está verde, chamada de QA. Uma carga aqui, ó, que está laranja, QB. Uma carga amarela, QC. Essas cargas no sistema fechado, quando eu faço uma eletrização entre elas, tira elétron de um, dou para outro, e aí mexo com o outro lá, tirando umas cargas dela e passando para outro. Fazendo essas trocas de cargas, no final das contas, eu tenho isso aqui, ó. Eu continuo com os mesmos corpos, a diferença é que eles vão ter cargas diferentes. Esse verdinho agora não tem mais a carga que tinha antes. Agora ele tem Q''A. O B, Q''B. E o C vai ser Q''C. Essa linha aqui significa, essa linha, esse tracinho, né, que tem do lado do Q, serve para diferenciar as cargas. Por exemplo, se essa carga A tiver 3 coulombs, aqui já vai ter uma carga diferente. Vai ter um 2, um 0, menos 1, menos 2, tanto faz, tá? Vai ser uma carga diferente. Então, a linhazinha, o tracinho, serve para diferenciar. O que me importa saber aqui, pessoal, é que se eu pegar, somar todas essas cargas, o resultado da soma de todas as cargas aqui tem que ser igual ao resultado da soma de todas as cargas que tem aqui. Então, olha só, QA mais QB mais QC tem que ser igual a Q''A mais Q''B mais Q''C. Então, soma a quantidade de cargas antes tem que ser igual à soma da quantidade de cargas depois. Temos até essa expressão aqui, ó. Esse símbolo aqui vocês conhecem? Parece com a letra E. Eu me lembro dele em química, a ver com eletronegatividade, essas coisas. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Ele significa que você vai pegar todos os valores e vai somar. Então, aqui, ó, somei todas as cargas antes, tem que ser igual à soma de todas as cargas depois. Se eu somar aqui todas essas cargas, o valor que eu encontrar aqui dessa soma tem que ser o mesmo valor na segunda situação. Tá? É uma lei. Isso aqui não pode ser violada. É um sistema conservativo de cargas. Isso é se tiver troca de cargas somente entre esses três corpos. Então, as cargas, a soma delas vai ser sempre igual. Exemplo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Visualizando aí, né? Então, olha só. Coisa importante, não pode esquecer isso aqui não também. 2 corpos, A e B, estão separados e eletrizados com cargas elétricas respectivamente iguais a carga QA é igual a menos 2 coulombs e QB é igual a 5 coulombs. Colocando-os em contato, o corpo A transfere 1 vezes 10 a 19 elétrons. Então, olha só, pessoal. O corpo A já vai transferir elétrons. Observe que o corpo A está negativo. Então, ele vai pegar e perder uma certa quantidade de elétrons ali. Ele vai transferir elétrons para o corpo B. Que o corpo B aqui está até positivo. Ele vai receber elétrons, sendo em seguida separados. Dado E, valendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Letra A. Qual era a quantidade total de cargas existentes no ambiente antes de haver o contato? Então, o que eu vou fazer? A quantidade de carga total, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, QT, que é a quantidade total, tem que ser igual à quantidade de carga de A mais a quantidade de cargas de B. Então, essa quantidade de carga total é igual. A carga de A vale menos 2 e a de B está valendo 5. Somando elas, coisa bem fácil, né? Vai dar um total de 3 coulombs. Então, tá aí a resposta da letra A. Ele quer a quantidade de carga total antes do contato, e essa aqui vai ser a resposta. Vai ser 3 coulombs. Letra B. No contato, em que quantidade de cargas o corpo A transfere para o corpo B? Então, é o seguinte, eu quero saber quantas cargas o A vai transferir para o B. Vou colocar aqui a fórmula que a gente já conhece. Q é igual a N, que é o número de elétrons que vai ser transferido, multiplicado pelo valor do elétron. Q é o valor que eu quero saber. Esse N é a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons transferida
Tá aqui, ó. Vou destacar ela. Ela diz que é de 1 vezes 10 a 19. Então, eu vou colocar aqui que é 1 vezes 10 elevado a 19. Vezes o valor do elétron. O valor do elétron, como eu estou transferindo elétrons, né? Vou colocar menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fechou aqui. Então, Q vai ser igual. Olha, 1 multiplicado por 1,6 vai ser menos 1,6. E 10 a 19 multiplicado por 10 a menos 19, isso vai dar 1, tá bom? Fazendo a multiplicação, nós temos menos 1,6 coulombs. Então, é isso aqui que o corpo A vai doar para o corpo B. Ele vai doar 1,6 coulombs de carga. A letra C. Quais são as quantidades de carga de cada um dos corpos após a realização do contato? Então, vamos lá. Q, linha A. A carga linha de A, pessoal, a nova carga do A, tem que ser o quê? Tem que ser a carga do A, que ele tinha antes, tá? Menos aquilo que ele vai doar, tá? Menos aquilo que ele vai doar. E ele vai doar, pessoal, esse valor aqui, ó, de menos 1,6. Então, eu posso colocar aqui, ó, menos 1,6. Substituindo aí, ó, Q linha A é igual a carga... carga de água eu vou substituir. A carga do A antes... Volta lá no problema, ó. Antes ele estava valendo menos 2. Vou destacar aqui, ó. Carga linha do A estava valendo menos 2. Então, eu vou colocar aqui que é menos 2. E o outro, menos com menos, mais 1,6. Carga linha do A, nova carga, igual menos 2 mais 1,6, vai dar menos 0,4. Então, isso aqui é a carga nova do A. Tá? Vai ter essa carga aqui. A próxima, a carga linha do B. Essa carga linha do B vai ter que ser igual à carga que ele tinha antes, que é a carga B, mais, tá? Porque vai entrar uma nova quantidade aí de elétrons, mais aquele valor ali, ó, que é de menos 1,6. Um perdeu, coloquei menos, o outro ganhou, botei um mais aqui. Carga linha B é igual. A carga de B antes valia 5. E mais com menos vai dar menos 1,6. Então, a carga linha de B é igual a 5 menos 1,6, vai dar 3,4. Isso aqui em coulombs. E está aqui a resposta da carga linha de B. E aqui nós temos a carga linha de A. Tá aí os dois novos valores. Alguma dúvida até aí? Próximo. Então, Não, né? não. Então, vamos lá. Letra D. Que tipo de força, atração ou repulsão existe entre os corpos antes e depois de ter havido contato? Então, vamos lá. Antes, a carga A é negativa e a carga B é positiva. E aí? Antes... Como são diferentes, né, vai ocorrer a atração, né? Os opostos se atraem. Antes, atração. E depois? Depois ali eles ainda estão diferentes, né? Então, dá no mesmo. Atração também. E pronto, tá respondido aqui, ó. Tanto antes como depois, eles vão ter aí uma força de atração. Não mudou. Então, tá respondido aí essa questão aqui, esse exemplo. Viu como é fácil? Não é tão difícil assim, não. Deixa eu passar a compartilhar para vocês a outra tela. Quem tiver com dúvida, pergunta, viu, pessoal? Não vão ficar aí calados, não. Que eu estou seguindo a aula de acordo com o que eu tenho que passar para vocês. Dúvidas, perguntem. Ah, pode digitar no chat, pode ligar o microfone. Ó, processos de eletrização. Então é o seguinte, a gente sabe que um corpo positivo se atrai com negativo, negativo se repele, positivo se repele. Mas agora a questão é saber como fazer para tirar um elétron desse corpo para deixar ele negativo, ou como botar elétron para deixar ele negativo. Então, entra aqui o processo de eletrização. Existem 3 maneiras de fazer isso aí. Nós vamos aprender as 3. Primeiro, eletrização por atrito. A eletrização por atrito é preciso vocês utilizar 2 materiais diferentes, tá? Por exemplo, aqui,
nesse exemplo que tem no livro de vocês, tem aqui um vidro comum, um bastão de vidro comum, e uma pessoa está friccionando ali um pedaço de pano à base de algodão. E no momento que ele fica ali atritando esse pano no algodão, quando ele parar, o algodão ele vai aqui absorver elétrons, tá? E o vidro ele vai perder elétrons. Então aqui houve uma eletrização. Os dois corpos, no final desse processo de atrito, um esfregando no outro, eles vão ficar carregados eletricamente. Tanto o algodão como o vidro. Por quê? Porque aquele elétron que o vidro perdeu é o mesmo elétron que o algodão vai ganhar. Tá? Lembra aí daquele princípio básico da química, que é dito que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. E nesse caso aqui, o elétron ele não é perdido, ele é apenas transferido. Não tem como perder o elétron não é destruído, então ele vai ser transferido de um corpo para o outro. Eu poderia também pegar um cano, um pedaço de cano PVC, que tem um bastão de PVC neutro, e pegar o mesmo tecido de algodão e friccionar nele. Depois de ficar friccionando, quando você terminar, observa que dessa vez o algodão ele não absorveu elétrons, ele está positivo. Significa que ele perdeu elétrons. Então, para que o material ele ganhe ou perca elétrons, vai depender no que ele está se atritando. Tá? Porque se vocês estão estudando já a tabela periódica, já estudaram ela? Eu aposto que sim, terceiro ano não é possível, né? Primeiro ano que a gente vê isso, se não me engano. Pois é. Então, lá no primeiro ano, no estudo da tabela periódica, vocês veem que existe uma ordem pelo qual os átomos eles podem, uns, ganhar elétron com facilidade e outros perdem elétrons com facilidade. Que existe aquela eletrosfera que ela ou está faltando um elétron para entrar e completar ela, ou tem um elétron a mais que ele precisa perder. Então, tem aquele material que é fácil de perder elétrons e tem aquele que é mais difícil. Então, dependendo do que você atritar, você pode estar ganhando ou perdendo elétrons. Aí, isso aí vai de acordo com o tipo de material que você vai estar utilizando. Tem uma experiência muito interessante que eu faço todo ano em sala de aula, mas não tem como fazer em sala de aula com vocês. Mas se vocês puderem fazer para experimentar isso aí, vocês vão achar bem interessante, claro, né? É uma experiência de atrito que é basicamente você encher uma bexiga, encher um balão, e com o cabelo seco, tá? Não vai molhar o cabelo, não vai botar creme, não vai botar nada não, cabelo seco mesmo. Pega aquela bexiga, esfrega no cabelo. E com uma mesa ali com papel pinicado. Um pedacinho bem pequenininho mesmo. Você coloca a bexiga perto. Quando você colocar a bexiga perto, aqueles papelzinhos vão tudo subir, tá? Eu não faço isso agora. Vocês ainda estou até de boné, meu cabelo tá grandão. Então, se eu fizer isso, o cabelo vai ficar bem carregado, né? Porque no momento que eu atrito o balão vai ficar carregado e meu cabelo também vai ficar carregado. Aí vai ser um problema, tá? Mas vocês podem fazer isso aí depois. Aí vocês fazem esse teste, atrita o balão, coloca perto de papelzinho pinicado que vocês vão ver o papelzinho subindo, tá? Não precisa encostar o balão no papel, só coloca perto, que o papelzinho vai subir para colar no balão, certo? Eu posso até, talvez, deixar como atividade para vocês fazer e tirar uma foto lá do balão com os papéis empregados, mandar um vídeo para mim. Então vamos lá. A próxima eletrização, pessoal, é a eletrização por contato. O que é que eu preciso para fazer essa eletrização? Nesse tipo de eletrização, eu preciso de dois corpos, sendo que um deles aí ele vai estar carregado e o outro vai estar neutro, tá bom? Um está carregado e o outro está neutro. Quando eu colocar eles em contato um com o outro, nesse momento aqui que vai ter a troca de cargas. Por exemplo, se esse aqui tiver negativo, né? E esse está neutro. Então, esse que está negativo, ele tem muito elétrons. Então, alguns elétrons vão sair dele e vai passar para o outro. Vai ter uma distribuição de cargas aqui. Vai ser como se fosse assim, por exemplo, dois irmãos ali, duas irmãs. Uma ganhou R$10 do pai, a outra não. Aí a irmã vai lá e junta com a irmãzinha dela e divide os R$10 no meio. Aí cada um ficou com R$5. É o que vai acontecer aqui, ó. Um tem carga, o outro não. Quando eles se juntam,
eles vão compartilhar aquelas cargas, e aí quando separa, eles vão ter a mesma quantidade de carga no final. A carga linha de A é igual à carga linha de B. Aí você fala, professor, mas se os dois tivessem cargas, mas cargas diferentes? Então, os dois vão se juntar com aquelas cargas, ver o que dá no final, e quando você separar, eles vão ter também a mesma quantidade de cargas. Vai ser Professor, simples assim. Oi. você utilizou o termo, eles juntam, não é? Mas, assim, quando possuem cargas diferentes, eles se repelem, não é? Não, Aí mas como é assim, que... eu falo assim, se juntam, se você fizer eles se juntar de alguma forma. Ou se juntam naturalmente, por atração, ou então se você usa uma força para colocar eles em contato, tá? Eles, Sim. para eles terem esse contato aí. Alguma coisa vai botar eles para ter esse contato. Professor, então a questão é assim, tipo, eles vão se, em algum momento, sempre que tiverem cargas diferentes, vai ocorrer, eles vão se repelir, só que, tipo, eles se juntam, mas não que permanentemente, né? Se você assim, por exemplo, vamos supor que esse aqui tem 8 de carga e esse aqui tem 3. Os dois são positivos. Mas quando você juntar 8 e 3, nós temos ali um total de 11 de carga no total, que é o equivalente. Quando separar, as cargas elas vão se distribuir nesse momento do contato. Você separar, vai ser 11 dividido para 2. Vai ser um total de 5,5 para um e 5,5 para outro. E eles continuam se repelindo, os dois continuam positivos. Entendi. Então, tipo, essa questão de quando eles se juntarem, aí depois se separarem, sempre vai ter essa relação de equilíbrio, né? Porque um vai receber uma quantia e outro, né? Você falou, tipo... Sim, eles vão ter a mesma quantidade de carga no final. E sempre Entendi. no final do contato, eles vão se repelir. Porque eles vão ter a mesma quantidade de carga. Independente se são iguais ou não, né? Sempre vão se repelir nessa situação, né? Isso. Tanto faz. Se esse aqui por exemplo, for negativo e esse positivo, juntou, separou, se elas não ficarem neutras, por exemplo, se esse aqui fosse menos 5 e esse 5, se juntar fica neutro. E neutro não tem atração nem repulsão não, tá bom? Mas se não ficarem neutras no final da situação, elas vão se repelir. Por exemplo, eu digo que esse aqui tem menos 10 e esse aqui tem 8. Menos 10 mais 8 dá menos 2. E menos 2 dividido para 2 vai dar menos 1. Cada um fica com menos 1 no final. Então eles vão se repelir. Entendi. A Graziela está perguntando aqui no chat. Quando passa a caneta na camisa e a caneta pega o papel sozinho, é um dos exemplos? Sim, Graziela. Se você pega uma caneta e friccionar e ela acabar ficando carregada, você pode colocar ali perto de papel também, que ela vai estar atraindo, tá? Então, esse é um exemplo de eletrização por atrito, tá? E aí, o que acontece, pessoal? No início da aula, deixa eu voltar aqui para vocês. No início da aula, eu trouxe aqueles exemplos lá da televisão e dos copinhos descartáveis. Então, naquele exemplo lá da televisão, a televisão ela está o quê? Ela deixou a tela carregada eletricamente. Quando você coloca o seu braço perto da tela da TV, os seus pelos eles não estão carregados. Eles são neutros. Porém, um corpo neutro pode sim ser atraído por um corpo carregado. Então, quando você coloca o pelinho do seu braço perto ali, ele no caso, atraído pela tela da TV. Um outro exemplo que eu dei também foi dos copinhos descartáveis. Quando você tira um copinho de dentro de outro ali, aquele copinho está atritando, ele está esfregando um no outro. E quando você faz isso, eles vão ficar carregados. E aí ele fica eletricamente carregado. Se você botar o copinho perto do seu braço, que está carregado, ele vai puxar também os pelos do seu braço. Tá? Um outro exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso também, por exemplo, digamos que você anda de moto e ao andar de moto em alta velocidade, num dia seco, claro, tá? Um dia seco, não pode ser um dia chuvoso. Depois de algum tempo andando em uma velocidade alta, digamos a 90 por hora, 100 por hora, você parar, você vai sentir os pelinhos do seu braço subindo. Eles vão ficar eletrizados. Eles vão ficar carregados. Só para vocês terem uma ideia de como é importante conhecer a eletrização por atrito. Eu acredito que, não sei se você já viajaram de avião ou não, mas avião, no momento que ele faz sua decolagem, carregando vários passageiros, no momento que ele pousa,
os passageiros não descem imediatamente. Não pode. Por quê? Porque esse avião, durante o voo, ele está sofrendo atrito o tempo todo. O ar está batendo nele. Então, esse avião ele vai ficar carregado. Vai ter muita carga elétrica. Se uma pessoa, no momento que o avião pousar, abrir a porta, a pessoa bater a mão na lateral desse avião, ela vai cair dura. Acabou para ela. Ela vai levar uma descarga elétrica mortal, porque esse avião vai estar totalmente carregado. Então, o que é feito para evitar isso aí? O avião pousou, as portas vão ficar fechadas um instante, eles vão colocar um fio terra no avião para descarregar ele. Descarregou o avião, pronto, está seguro, aí todo mundo desce. Ou então, em outras situações, tem aqueles aviões que são mais modernos, eles colocam logo uma porta que liga direto no avião, onde impede completamente que você toque na lataria do avião, e essa porta vai ter uma ligação, um fio que vai descarregar ao mesmo tempo ele, eletricamente. Então, existem esses processos, essas situações, onde os corpos são eletrizados aí por esse tipo de atrito. O ar, ele eletriza, né? Eletriza bastante os corpos, tá bom? Dúvida até aí? Professor, você fala desse exemplo assim, tipo, no nosso corpo, os pelos do nosso corpo, eles ficam para cima em determinadas situações, né? Aí, tipo, por exemplo, eu não sei se isso se encaixa também, tipo, quando a pessoa tem um calafrio e os pelos do corpo ele acaba que levantando, talvez por conta do nosso corpo ter alguma eletricidade também. Quando faz o quê? Não, eu acho que esse exemplo não se encaixa, não. Tipo, por exemplo, o nosso corpo ele tem eletricidade, né? Sim, mas só que nosso corpo ela tá a maior parte do tempo em equilíbrio eletricamente. A eletricidade é mais uma eletricidade química para mover os músculos, mas ele tem sim, mas é tão baixa que não chega a afetar muitas coisas não. A não ser que você mexa com algum componente eletrônico muito sensível à eletricidade, que no momento que você tocar nesse componente ele queima, tipo uma placa de computador. Essa questão que eu estava querendo dizer, tipo, nosso corpo ele tem eletricidade e talvez por algum outro fator externo ela também pode estar, né? Ela também pode estar sendo estimulada ou por conta da transição, não sei. Sim, nosso corpo é eletricamente carregado porque a gente está em contato assim, ó, com o ar o tempo todo, está se movimentando e aí ele vai eletrizando, mesmo que bem pouquinho, mas eletrize assim, tá? Então sempre tem uma carga elétrica no nosso corpo. Então eu vou continuar aqui, tá bom? Continuar aqui nossa apresentação. Entender essa parte aqui de eletrização. Nós vamos agora para a próxima parte aqui, que é o exemplo, ó. Então vamos lá. Exemplo 5 aqui, ó. Considere 3 esferas metálicas idênticas e isoladas. Então, já vou começar a fazer aqui a representação do que está acontecendo. Ó. Eu tenho 3 esferas. Vou desenhar aqui ó, uma esfera. Eu vou desenhar outra esfera aqui. Ó, desenho 2, desenhei 3. Pronto. 3 esferas metálicas idênticas, mesmo tamanho, tudo igual. Uma esfera A está eletrizada com carga 4Q. Então, eu vou chamar aqui essa aqui de esfera A, essa de esfera B e essa de C. Essa A tem uma carga 4Q. A B e C têm cargas, respectivamente, carga neutra, a B, ó, neutra, e a carga C tem uma carga Q. São colocadas em contato e depois separadas na ordem que se segue as seguintes esferas. Então, vamos lá. Ó. Primeiro contato. A e B. Quando eu junto A e B, a carga A tem 4Q, 4 de carga, e a carga B é neutra. Se ela é neutra, a carga é 0. Somando isso aqui, ó, A e B, vai ter um total aqui ó, de 4Q. Quando separar elas, nós temos aqui que A' e B', que são novas cargas, vai ter cada uma delas, ó, vai ter cada uma um total de 2Q. Compreenderam o que foi que eu fiz aqui? Ou tem dúvida, pessoal? Professor, até agora tá ok aqui. Até agora tá entendendo? Ou se perdeu? Professor, explica de novo, por favor. Ah, eu sabia que tinha uma dúvida aí. Deixa eu apagar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e fazer o que a questão está me falando aqui. Ó. O que primeiro que ela está pedindo é que eu pegue a carga A e faça contato com a carga B. Ó. Então, eu vou fazer aqui ó, A e B. Vou colocá-las em contato.
Quando eu coloco essa carga A com a carga B em contato, é a mesma coisa de eu estar juntando as duas cargas e somando elas. A carga A, ela vale 4Q. E a carga B, ela está valendo 0, porque é neutra. 4 mais 0, nós temos aí, ó, 4Q de carga. Isso acontece quando essas duas cargas elas estão assim, ó, estão em contato uma com a outra. Somando a carga das duas, dá um total de 4Q. Porém, eu vou pegar e separar elas. Quando eu separar essas duas cargas, aí vai ficar assim, ó. Separei, esse 4Q vai se dividir. Então, uma fica com 2Q e a outra fica com 2Q. Então, eu tenho aqui, ó, que é a carga linha A e a outra IB linha, que vai ser as novas cargas, tá? Ambas vão valer 2Q. A linha IB linha vai valer 2Q. Fiz isso, vou passar para o próximo. O próximo contato é entre o corpo B, vou fazer contato com o corpo C. Então, olha só, o corpo B agora não é mais neutro, não. O corpo B agora vale 2Q. Então, vou colocar aqui, ó, colocar em vermelho aqui, ó, o corpo B', que agora não é mais B, vou juntar com o corpo C. B' vale 2Q, tá aqui, ó. Então, é 2Q, vou somar com o do C. O corpo C vale Q. Então, vai ficar aqui, ó, mais Q. 2Q mais Q, nós temos 3Q. Isso aqui é com os corpos junto. Quando eu separar, esse 3Q vai se dividir. Uma parte para um, uma parte para outra. Assim, eu tenho que B' e C'. Opa, deixa eu separar aqui. Pronto, e C'. Esses corpos, eles vão ter um total aí de 1,5Q. Então, 1,5Q vai ser a nova carga do B e do C. Agora, detalhe. Quanto é que o A' tem? Quanto é que o A' tem? Eu já sei que o B e o C vão ter 1,5. Então, o A, eu não fiz contato com ele, ele tem 2Q. Então, é importante saber que agora o A' tem 2Q, mas esse B que está aqui, ó, não tem mais 2Q. Vou até riscar ele aqui, ó. Não tem mais 2Q, porque agora o B' vai ter 1,5Q. O próximo contato aqui, ele falou, ó, finalmente vamos fazer contato entre C e A. Então, eu vou pegar agora, ó, o corpo A, que vai ser o A', ele tem um total de 2Q, ó. E vou juntar com o corpo C, que vai ser o C'. O C' tem 1,5. Agora, é somar os dois, ó. 2 mais 1,5, nós temos 3,5. 3,5Q. E vou dividir por 2 esse 3,5. Assim, eu tenho A duas linhas. Agora, é totalmente diferente. A duas linhas. Esse valor ele tem que ser igual o mesmo valor do C duas linhas, que vai ser 3,5, que a gente vai dividir por 2, que vai dar um total aí de 1,75Q. Então, eu encontrei o A', A duas linhas, o C duas linhas, e esse C aqui, que está marcado em verde aqui, eu já vou riscar, ó, esse C bem aqui, ó. Risquei. Ele não está mais dentro do valor. C não vale mais 1,5. Quem vai valer vai ser somente o B. Aí ele quer a carga final de A, de B e C. Então, escrevendo aqui na ordem, ó, a nova carga vai ser A duas linhas, que vai valer 1,75Q. A carga B', ela vai valer 1,5Q. E a carga C, ela vai valer 1,75Q. Então, tá aí. Essa aqui vai ser a resposta aí da questão. Todo mundo compreendeu ou tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda pergunta, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat. No chat não tem nada. Nenhuma dúvida aí? Eu acho que eu posso dizer que eu entendi ela, só acho ela mais complexa. A última eletrização, pessoal, é a eletrização por indução. Como é que ela funciona? Essa eletrização, ela é uma eletrização no qual eu não preciso ter um contato com o material para que ela aconteça. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois corpos aqui, ó, neutro, os dois. Eu pego esses dois corpos neutros e coloco aqui um bastão que está carregado. Observe que esse bastão aqui está carregado positivamente. Como eu coloquei próximo, eu não estou colocando em contato, carga positiva vai atrair as negativas.
e repele as positivas. Então, o que acontece? Esse corpo aqui, ó, o B, que está em contato com o corpo A, as cargas negativas dele saiu do corpo B e foi lá para o corpo A. Então, o corpo A ficou aqui, ó, com esse monte de carga negativa e o B acabou ficando positivo. Depois que eu coloquei esse indutor aqui, ó, próximo a esses dois corpos que antes estavam neutros, basta eu pegar, separar eles, ó, tirei de contato um com o outro, e no final das contas, eu não preciso mais nem desse bastão. Um corpo aqui, ó, ficou negativo e o outro positivo. E pronto, terminei aqui a eletrização por indução. Eu poderia fazer até o seguinte, eu poderia pegar, ó, dois corpos neutros e em vez de usar um bastão positivo, eu posso usar também um bastão negativo. Aí o que acontece? Bastão negativo, ele vai pegar e vai repelir carga negativa. Esse, como falei, é o bastão negativo, ele vai atrair as cargas positivas. Porém, a gente sabe que carga positiva não se move. O que vai acontecer? Do corpo A, as cargas negativas vão ser repelidas e elas vão para o B. Quando esse corpo aqui entrou nesse equilíbrio, eu posso separar eles. E quando eu separo, um corpo vai estar positivo, que é o que está mais perto do bastão, negativo, e o outro corpo aqui vai ficar negativo. Então, aí já tenho os corpos eletrizados. Então, assim, na eletrização por indução, você sempre, no final do processo, vai ter um corpo positivo e um negativo. Vai ser sempre assim. Na eletrização por contato, no final das contas, você vai ter dois corpos eletrizados com mesma carga e mesmo sinal. Eletrização por atrito, quando você termina o processo, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Vai ser sempre assim. A eletrização por indução você também pode fazer de uma outra forma. Tem uma forma bem interessante aqui de fazer ela. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse corpo, essa esfera. Observe que essa esfera sempre está em cima, pessoal, de um torno aqui. Isso aqui é um bastão isolante. Ele vai evitar que esse corpo aqui ele perca as cargas, tá? Então, o que acontece? Esse corpo está neutro. E ele tem um fio que está ligado aqui nele, ó. Aqui embaixo, ó, nós temos uma haste de cobre. Essa haste de cobre está fazendo aqui aquilo que a gente chama de fio terra. E aqui nós temos o fio que está ligando essa haste de cobre, ligando essa esfera. O que eu faço depois de fazer esse fio terra? Coloco perto dele alguma coisa que esteja carregada. Como eu coloquei aqui um bastão de carga positiva, esse bastão de carga positiva vai atrair os elétrons. Então, aqui no chão, que tem muita carga elétrica, os elétrons vão subir e vão carregar aqui essa esfera. O próximo passo, pessoal, é simplesmente cortar esse fio. Você cortou ele, pronto. A esfera aqui acaba ficando carregada negativamente. Uma outra situação é para descarregar esses corpos. Se o corpo está carregado negativamente e eu coloco o fio aqui, ó, fazendo ligação com a barra de cobre, as cargas negativas do corpo vão sair dele e vão para o chão. Se o corpo estiver positivo, como nessa situação à esquerda, as cargas negativas do chão vão subir e vão para ele. Quando é que vai parar isso? Esse processo só para quando o corpo ficar neutro. Então, esse aqui vai parar quando ele estiver neutro. É a mesma coisa lá do avião que eu falei para vocês. O avião baixou o voo para ele pegar e ficar seguro para as pessoas poderem descer. Eles fazem um fio terra. Colocam um fio nele aqui, ligando um bastão aqui de cobre. E aí, como ele tem muita carga negativa, essas cargas negativas vão sair dele e vão direto para o chão. E aí ele vai acabar ficando neutro. Compreenderam, pessoal? Dúvida até aí? Se vocês não têm dúvida, essa aqui foi a aula de hoje. A aula de eletrização. Processo de eletrização aí, tá? Primeiro capítulo. Então, dúvidas aí nessa parte? Capítulo 1 foi encerrado. Até então, não, professor. Sem dúvidas. Só ansioso para o que tem mais por vir, né, desse assunto. Achei legal. Muito bem. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Então é o seguinte, pessoal. A atividade desse assunto vai ser semana que vem. Semana que vem eu vou estar publicando lá no grupo de vocês, tá bom? Porém, a atividade eu já deixei também ela pronta, ela está no site. Eu não vou publicar ela porque eu não posso, tá? São ordens da escola.
Mas se vocês quiserem dar uma passadinha lá no site, olhar lá ela já está na atividade do 6º período, está lá colocada. É a mesma atividade que está no livro, tá bom? Então, se quiserem adiantar, fique à vontade. Mas se não quiserem, também não tem problema, que eu vou passar ela somente semana que vem. Que bom, professor, que ela já está lá. Que bom que o assunto já está fresco na memória. É frescado, aí já... Muito bem. Pois tá bom, então. Pessoal, por hoje é isso aí, tá? Agradeço a participação de vocês. Semana que vem nós teremos mais uma aula e, pelo que eu vejo, talvez seja... Talvez, não tenho certeza. Talvez seja a última desse estilo aqui que nós vamos ter, tá bom? Com todo mundo junto aqui, todas as turmas juntas. E aí vai ficar mais difícil depois disso, tá bom? Mas mesmo assim, vamos seguir para frente, vamos lutar. Vamos lutar, não vamos desistir não, tá bom? Desejo aí um bom final de tarde para vocês, bons estudos e até a próxima semana, pessoal. Até mais. Valeu aí, professor, para você também. Tchau, bom final de semana.